Olá pessoal, eu sou o professor Clenilson Silveira e hoje eu vou dar continuidade à aula sobre circuitos de segunda ordem ou circuitos RLC. Na aula passada nós vimos acerca de como encontrar as equações, o que são circuitos RLC, como encontrar as equações diferenciais que descrevem e também a forma de resposta natural do circuito, como encontrar a resposta natural. Hoje nós vamos ver como encontrar a resposta a um degrau. A resposta a um degrau é quando você tem um circuito RLC e abruptamente, em um determinado tempo, você conecta esse circuito RLC a uma fonte de tensão constante. Pode ser uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente. Aqui na ilustração dessa figura, temos uma corrente constante I. Quando você faz isso, então dizemos que a resposta do circuito será a resposta a um degrau. O capacitor e o indutor eles podem ter condições iniciais nulas ou não nulas. No caso, se tiver condições iniciais não nulas, teremos um V0 no capacitor, uma tensão inicial, e uma corrente inicial I0 no indutor. Bem, a resposta ao degrau, ela não tem muita diferença da resposta natural. Por quê? Porque a função que estamos procurando, que pode ser a tensão à corrente, aqui no caso a função y de t, ela vai ser igual a um y de f, onde y de f representa o valor final da função resposta, mais a função que tem o mesmo formato da resposta natural. Então, tudo que nós aprendemos na aula passada sobre a resposta natural vai ser usado agora. Você vai ter que encontrar a resposta natural do circuito e incluir o valor final da função. Essa função pode ser a corrente ou a tensão, dependendo de qual resposta, qual parâmetro você está procurando, se é a corrente ou a tensão. Vamos começar vendo esse assunto com um exemplo. Temos esse circuito, um capacitor de 25 nanofarad, de indutor de 25 mH e um resistor R. Esse resistor, para um resistor R de 400 ohms, vamos variar esse R aqui, vamos ver os diversos tipos de resposta. Então, aqui está dizendo no enunciado que a carga inicial no circuito da figura abaixo é zero. Então, aqui nós já sabemos que a tensão inicial no capacitor é zero e a corrente inicial no indutor é zero. Em T igual a zero, uma fonte de corrente CC de 24 mA é aplicada ao circuito. Então, essa fonte aqui, em tempo T igual a zero, essa chave se fecha. E essa corrente, então, é conectada abruptamente ao circuito RLC. O valor do resistor é de 400 ohms. Determine IL de T para T maior ou igual a zero e faça seu gráfico. Então, nós vamos ver a corrente no indutor. Qual será a corrente no indutor após o fechamento dessa chave? Tá? Para T maior ou igual a zero. Então, nós vamos precisar do valor final da corrente. A função resposta que estamos procurando é a corrente. O valor final, vamos voltar aqui. Nesse caso, a corrente, o valor final da corrente mais a função da mesma forma que a resposta natural. Bem, o valor final a gente obtém de forma bem fácil. Nós sabemos que esse circuito, depois de um determinado tempo, em regime permanente, esse indutor vai funcionar como se fosse o quê? Um curto-circuito. Isso porque ele está submetido a uma fonte constante, ou uma fonte CC. Então, essa corrente da fonte ela vai toda pelo curto-circuito, e vai ignorar os outros ramos do circuito. Então, a corrente sempre prefere circular onde tem um curto-circuito. Então, a corrente que vai passar aqui é de 24 mA, a corrente final, 24 mA. Agora, nós vamos ver a resposta natural. Primeiro, vamos determinar o tipo de resposta, o amortecimento. Então, ω0 ao quadrado é dado por 1 sobre LC. Então, vai dar 16 vezes 10 à oitava. Alfa é 1 sobre 2RC para o circuito paralelo, vai dar 5 vezes 10 à quarta radianos por segundo, precisamos desse alfa aqui na equação. Elevando ao quadrado, para fazer aquela comparação lá, alfa ao quadrado é igual a 25 vezes 10 à oitava. Então, quem é maior, alfa ao quadrado ou ω0 ao quadrado? Alfa ao quadrado. Quando alfa ao quadrado é maior, as raízes são reais e distintas, e o circuito é o quê? Superamortecido. Aqui, as raízes da equação característica S1 e S2, nós vamos precisar. Aqui já tem a resposta, porque nós já vimos na aula passada como a gente obtém S1 e S2 usando a fórmula de Bhaskara.
Então, S1 dá menos 20.000 radianos por segundo e S2 menos 80.000 radianos por segundo. Então, já que a resposta será superamortecida, então nós temos que IL, a corrente lá no indutor, vai ser igual ao valor final, que nós já sabemos que é 24 mA, mais a resposta natural de uma resposta superamortecida. Então, vamos ter uma constante multiplicando uma exponencial de S1t, mais outra constante multiplicando por exponencial de S2t. As constantes aqui são a linha 1 e a linha 2. Então, meu IL é igual ao IF, mais a 1' é S1t, mais a 2' é S2t. Para descobrirmos agora a 1' e a 2', que são os coeficientes, tá? Já que é uma equação, é um circuito de segunda ordem, que é descrito por uma equação diferencial de segunda ordem, temos dois coeficientes a determinar. E precisamos de duas condições iniciais. Quais são as condições iniciais? O valor da corrente no tempo zero, IL de zero, e o valor da derivada dessa corrente também no tempo zero. Nós vimos no enunciado que o circuito ele não tem carga inicial. Então, significa que o IL de zero é igual a zero. E o IL de zero vai dar IF mais A1' mais A2'. Isso aqui basta a gente trocar onde tem o valor de t e colocar o zero. Tá? Vamos ter que essa exponencial fique igual a 1, essas exponenciais. Então, vamos ter que IL é igual a IF mais A1' mais A2'. E essa expressão é igual a zero. A derivada vai ser igual a zero, por quê? Porque a derivada de zero é zero. Né? Então, se a corrente é zero, vai dar a derivada igual a zero. E a derivada é igual a S1 A1' mais S2 A2'. Não precisamos decorar isso aqui, basta você pegar essa expressão IL, derivar, e depois que você derivar, você substitui onde tem t, você coloca zero. Vai dar exatamente isso. Então, vamos ter duas equações, sistema de duas equações, e você vai achar, ou por substituição, adição, o método que você quiser, você vai achar os coeficientes. Fazendo essas contas, façam aí, por favor. A1' é igual a menos 32 mA e a A2' é igual a 8 mA. Portanto, substituindo aqui na forma geral, né, IL é igual a IF, IF é 24 mA, está aqui. A1' é menos 32, coloca menos 32 aqui, é a menos S1t. Ou melhor, é S1t. Né? Então, S1 é negativo, que é menos 20.000, coloca aqui. E S2t, coloca aqui, menos 80.000 t. E o A'2, quem é? 8 mA. Então, aqui tem a expressão em miliampere para t maior ou igual a zero. Aqui temos o gráfico. Notem que nesse gráfico, né, a resposta ela não tem oscilações na medida que se aproxima do valor final. Então, quando a resposta é superamortecida, ela chega ao seu valor final, o valor final é 24 mA, sem oscilação. Não tem aquele sobressinal, né, nunca ela ultrapassa o valor final. Ela sempre atinge no máximo o valor final dela, que nesse caso é 24 mA. Agora vamos mudar, vamos utilizar o mesmo circuito. Só vamos mudar o valor de R agora para 625 ohm. E vamos determinar o IL de novo, tá? Nós já sabemos que esse IL de T, ou melhor, o IL final vai ser 24 mA. Então agora vamos ver se a resposta natural é a mesma. Bem, nós percebemos aqui, né, fazendo as contas, ômega 0 é igual, né, que é 1 sobre LC, ou seja, 16 vezes 10 à oitava. O alfa, nesse caso, vai dar 10,24 vezes 10 à oitava, alfa ao quadrado, né? O alfa é 3,2 vezes 10 à quarta. Então, o alfa ao quadrado, ele é menor que ômega 0 ao quadrado. Então, quando isso acontece, a resposta é subamortecida, ou seja, as raízes são complexas. São complexos conjugados nesse formato aqui. S1 e S2 é igual a menos alfa mais ou menos J ômega D. Ômega D é a frequência amortecida. Aquela frequência de oscilação próxima ao valor final. Nós já vimos na aula passada. E esse ômega D é dado por raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado menos alfa ao quadrado, que nesse caso dá 24.000. Ou 2,4 vezes 10 à quarta. Está aqui o ômega D, é isso aqui. Aqui é o alfa. Então, meu IL vai ter esse formato. Vai ser o valor final mais a expressão da resposta natural. A expressão da resposta natural é exponencial de menos alfa t
multiplicado por uma constante, nesse caso B1', cosseno de ômega dt, mais outra constante, B2', seno de ômega dt. Nós já temos IF, que é 24 mA, temos o alfa, que é menos 32.000. Agora, nós vamos, no caso alfa, né, esse menos aqui é menos alfa, o alfa é 32.000, 3,2 vezes 10 a quarta. Precisamos de B1' e B2', os coeficientes. Para achar esses coeficientes, precisamos fazer o quê? Apelar ou recorrer às condições iniciais. As condições iniciais é o valor da função no tempo zero e o valor da derivada da função no tempo zero. Então, o valor da função no tempo zero, L de zero, vai dar IF mais B1', que é igual a zero porque a corrente inicial é zero. Esse valor aqui, gente, basta você substituir, não precisa decorar não. É só você pegar onde tem t, você põe zero. Aqui, por exemplo, vai dar cosseno de zero, né, é 1. Vai ficar B1', certo? Aqui esse termo exponencial vai dar zero, aqui é elevado a zero é 1. E aqui seno de zero, com seno de ômega t, né, dt, ômega dt, que vai dar seno de 0, 0. Então, esse primeiro termo aqui, ele vai ser anulado. Vamos ficar com B1' mais IF, ok? A derivada é só você pegar essa expressão de novo aqui, deriva, e no lugar do t, você coloca 0. Então, você vai descobrir que a derivada da função do tempo zero vai ser ômega d B'2 menos alfa B'1, e vai dar igual a 0, que é a derivada, conforme já vimos, de 0 a 0. Utilizando essas duas equações, vamos descobrir que B1' é menos 24 mA e B'2 é igual a menos 32 mA. Substituindo na fórmula, né, IF 24, B1' menos 24, cosseno de ômega D nós já vimos que é 24.000, né, T menos 32, que é B'2, seno de ômega dt, que é 24.000t. É a menos alfa t. Alfa é menos 32.000. Aqui está a resposta, ou melhor, o gráfico, né? Esse gráfico, notem que a resposta subamortecida ela é oscilatória. Você não está percebendo uma oscilação tão grande, mas tem uma oscilação em torno do valor final aqui. Notem que, nesse caso, antes de chegar no valor final, ele fica oscilando, ele passa um pouquinho de 24 mA, ele fica oscilando aqui, ou seja, isso aqui a gente chama de sobressinal, esse primeiro ponto em que ele ultrapassa o valor final, a gente chama de overshoot, do inglês, né, ou sobressinal, tá? Então, a resposta subamortecida sempre vai ter esse overshoot. Quanto menor o valor de alfa, o amortecimento, tá? Desculpem, quanto maior o valor de alfa, maior o overshoot, maior a oscilação. Quanto menor o valor de alfa, menor essa oscilação aqui. Ok? E outro ponto importante é que a resposta subamortecida, ou oscilatória, ela é sempre mais rápida. Ela tem uma resposta mais rápida, ela chega mais rápido ao valor final, mas ela tem essa oscilação. Vamos utilizar aquele mesmo circuito e trocar o resistor por 500 ohms. Então, vamos ter que a resposta vai ter esse formato. Por quê? Porque nós vimos aqui que ômega 0 ao quadrado é igual a alfa ao quadrado. Aqui alfa é 4 vezes 10 a quarta. Só que veja o seguinte, o alfa ao quadrado vai dar 16 vezes 10 a oitava, que é igual ao valor de ômega 0 ao quadrado. Nesse caso, vamos ter duas raízes reais e iguais. A resposta é do tipo criticamente amortecido. E tem esse formato aqui, ó. Valor final mais a resposta natural é a exponencial de menos alfa t, multiplicado por uma constante, aqui D1', t mais D2'. Utilizando as condições iniciais novamente, né, aqui nós já temos o valor de alfa, aqui vamos precisar de D1' e D2'. Para isso, nós utilizamos as condições iniciais, e L de 0, que nós já sabemos que é 0, é igual a IF mais D'2, tá? Novamente, basta você pegar, substituir no lugar de t, você coloca 0. Então, aqui esse primeiro termo cai fora, vai ficar esse D2' mais IF. Né? Esse exponencial aqui também cai fora, né? Na verdade fica igual a 1. Né?
que aqui vai ficar E elevado a zero, que é 1. Ok? Vai ficar IF mais D, 2', que é igual a zero. E a derivada vai dar D 1' menos alfa D 2', que também é igual a zero. A derivada da corrente inicial é zero, porque é o IL de 0 é zero, ok? Então também não precisa decorar, basta derivar essa expressão, e da derivada você substitui onde tem T, coloca zero. Então, fazendo essas contas, vamos ter que D1' é menos 960.000 e D2' é menos 24 mA. Substituindo na fórmula, vamos ter essa expressão final aqui, e aqui temos o gráfico. Notem que nesse caso da criticamente amortecida, dessa resposta, também ele não ultrapassa o valor final. Ele está prestes a oscilar. Ele está no limite crítico de oscilação, de amortecimento. Okay? Então, a resposta dele é mais rápida do que a superamortecida. Mas ela é mais lenta do que a outra subamortecida oscilatória. Aqui eu uni os três gráficos juntos para a gente poder perceber essas características. O superamortecido, que é esse gráfico de baixo, ele é mais lento, ele leva mais tempo para chegar ao valor final. Certo? O criticamente amortecido ele é mais rápido. Ok, ele chega mais rápido. E o subamortecido é o mais rápido de todos. Ele tem a oscilação, ele vai ter um overshoot, esse sobresinal, ou seja, ele ultrapassa o valor final, que é 24 mA no caso, e ele fica oscilando em volta do valor final, numa frequência ômega D, aquela frequência lá, a frequência amortecida. Agora eu vou fazer um resumo geral, sabe, dos circuitos RLC. Então, a equação característica geral para o circuito RLC em paralelo e série é essa aqui. S ao quadrado mais 2α S mais ômega 0 ao quadrado igual a zero. Você tem que resolver essa equação para achar as raízes. As raízes S1 e S2. As raízes são dadas, S1 e S2, por menos alfa, mais ou menos raiz quadrada de alfa ao quadrado menos ômega 0 ao quadrado, onde esse alfa é dado para... O alfa ele muda, né? Se for paralelo ou série. O ômega 0 não muda, porque ele é função de L e de C, tá? Ômega 0 é igual a 1 sobre raiz de LC. Ok? Mas o alfa ele é função de R, da resistência também. Então, se for paralelo, o alfa vai ser igual a 1 sobre 2RC. Se for em série, alfa é igual a R sobre 2L. Então, a forma das respostas natural e a 1 degrau desses circuitos, em série e em paralelo, depende dos valores de alfa e de ômega 0. Conforme a gente tem aqui nessas expressões. Nós já vimos na aula, desde a aula passada, também nessa aula. Esses termos aqui descrevem o impacto do elemento dissipador. O resistor é um elemento que dissipa a energia. Então, no circuito RLC, o L e o C são armazenadores de energia. E eles vão dissipar essa energia em cima de R, né? Então, porque o resistor é o único elemento desses dois que ele só dissipa energia. Então, o coeficiente de amortecimento, que é o alfa, ele reflete o efeito do resistor no circuito. Para determinar a resposta natural e a 1 degrau desse tipo de circuito de segunda ordem, né, já fazendo aqui um resumo, tá? Primeiro, a gente tem que determinar se ele é superamortecido, se ele é subamortecido ou se ele é criticamente amortecido. Aí, então, que a gente descobre isso, temos que resolver a equação característica correspondente, achando S1 e S2. Tá? Primeiro a gente vê se ele é superamortecido ou não, subamortecido ou criticamente amortecido pelos alfas, né? Comparando alfa ao quadrado com ômega 0 ao quadrado, nesses três casos. Aí você descobre S1 e S2, e aí, então você vai ter três tipos de resposta, dependendo do tipo de resposta, né? Você vai ter três formas de equação lá. Então você vai ter que descobrir aqueles coeficientes A, B, D, sejam eles quais forem, e você obtém os coeficientes desconhecidos através das condições iniciais. É o valor da resposta no tempo zero, o valor inicial, e o valor da derivada. Tá?
também no tempo zero. Então aqui tem uma tabela que você pode recorrer para fazer o seu resumo, tá? Então, dependendo do circuito, você tem as condições dependendo aqui de alfa e ômega zero. A natureza qualitativa da resposta, né, eu vou frisar bem. Então, superamortecido, a resposta se aproxima do seu valor final sem oscilar. Porém, ela é a mais lenta de todas. Agora, o subamortecido, ele oscila em torno do valor final e a frequência de oscilação é dada por ômega D. Frequência angular, né? A frequência em Hertz, nós sabemos que ômega é igual a 2πf. Se você quiser o F, é ômega sobre 2π, ok? Se você quiser a frequência em Hertz, dessa oscilação amortecida. E o criticamente amortecido, ele não tem oscilação, ele está ali no limite crítico de oscilação, né? Quase a oscilar. A velocidade da resposta dele ela é intermediária, está entre esses dois outros tipos de resposta. Tá? Aqui temos as equações da resposta natural, então, seja superamortecido, ele tem essa resposta aqui. As condições iniciais estão aqui na tabela, no lado direito, para você descobrir os coeficientes. Então, você tem o y de zero. Nesse caso aqui do superamortecido, vai ser A1 mais A2. A derivada em zero vai ser A1S1 mais A2S2. Mais uma vez, eu quero frisar que você não precisa estar decorando nada disso aqui. É preferível que você pegue a equação y de zero. No lugar do t, você põe zero e vê o que sobra. E deriva a equação, né? E no lugar do t você põe zero e você vai ter as condições iniciais. Mas se você quiser dar uma olhada rápida para tentar assim, absorver essas ideias, é bom dar uma olhada nessa tabela e você pode até mesmo treinar, né? E você vai obter, você mesmo resolve e obtém esses valores aqui. Você pode confirmar isso. Agora a resposta a um degrau, a única coisa que muda é esse termo aqui. Ó. Você vai pegar a mesma resposta natural do circuito e vai adicionar o valor final da função. Seja ela tensão, seja ela corrente. Ok? Então, você vai nos coeficientes da mesma coisa, que você vai adicionar apenas o valor final das equações. Ok? Então, era isso que eu tinha para mostrar. Na próxima aula, eu vou resolver alguns exercícios para ficar mais claro ainda, tá? Para a gente poder solidificar esses conhecimentos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.